Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Marcelo, eu sou psicólogo, mestrando em teologia e faço parte do grupo Cult de Cultura, Arte Sequencial e Pesquisa Pop. Hoje eu vim dar uma dica de cultura pop para vocês na área musical. Na verdade, eu vim falar de uma banda muito conhecida no cenário tanto nacional como internacional. O Sepultura, uma banda que fez sucesso no Brasil e fora do Brasil também. Mundialmente, nem precisamos comentar, né? Conhecido nos quatro cantos do nosso mundo. Eu vou trazer aqui já para início o primeiro álbum do Sepultura, que dizem que é o primeiro álbum, mas eu digo que é o segundo, Morbid Visions, né, que deu o pontapé inicial, onde os caras já começaram a chamar a atenção pela questão musical. Antes disso tem um álbum anterior que é um EP, né, mas a partir desse álbum, Morbid Visions, que os caras começaram a ficar conhecidos, chamaram a atenção pela questão do thrash metal, do death metal. As suas influências eram Judas Priest, Motorhead, Iron Maiden e por aí vai. Em 1984, os irmãos Max Cavalera e Igor Cavalera resolveram montar uma banda. Tiveram uma banda inicial que não deu muito certo, e aí o Max assumiu os vocais, tocando guitarra, e entrando o Paulo Júnior, contrabaixo, o Igor, que já era o baterista, o irmão do Max, e um guitarrista que depois veio a deixar a banda, só participou desses dois primeiros LPs, o EP e o LP Morbid Visions. Em seguida, quando começou a melhorar e a chamar mais atenção, veio esse álbum aqui, muito importante, esse aqui, Esquizofrenia, que deu um pontapé inicial mesmo, onde os caras foram tocar na Alemanha, né, e fazendo uma turnê europeia, já posso dizer assim. Partindo dessa condição, troca o guitarrista e entra um cara que realmente fez a diferença, Andreas Kisser. O Andreas veio com uma pegada toda clássica, né? Um guitarrista que já tinha, um guitarrista de mão cheia, que sabia tocar, e aí só veio a elevar o som da banda e a coisa melhorar cada vez mais. Eu que sou um fã, né, do Sepultura já há muito tempo, tu começa a notar que a banda está melhorando cada vez mais. E a coisa começa a afunilar para os caras, onde não tem uma outra saída a não ser o sucesso. Então assim, as turnês começaram a aumentar, e aí vem as questões de acorda cedo, pega avião, a convivência, os caras começam a ficar muito tempo dentro de avião, aí vai fazer turnê na Europa, é van, é ônibus, é aquela coisa toda, e começa um certo desgaste. Isso não somente no Sepultura, todas as bandas vivenciam isso, e é algo que os músicos reclamam demais, assim, essa convivência. Ficar longe da família, ficar longe da cidade, viver na estrada, se alimentando mal, e etc e tal. Muitas vezes, até mesmo Sepultura, no início da carreira, as condições não eram das melhores, né? Imagina que tipo de ônibus os caras não estavam viajando. Hoje é um ônibus totalmente diferente, é uma van especial, né, com toda aquela regalia, tem uma cozinha, aquela coisa toda, os aviões com horários um pouco melhor, mas nem tanto, né? Eles falam que a coisa continua difícil para a vida musical, principalmente o músico brasileiro. Em seguida veio um álbum chamado Beneath the Remains. Aí os caras realmente mostraram que chegaram para ficar no cenário nacional do heavy metal, né? Ou do thrash metal, como queiram chamar, ou do death metal, que era o início deles. A música só melhorou, né? Acordes de guitarra mais trabalhados, aquela coisa mais direcionada a um som sendo pesado, né? E um death metal, thrash metal ou heavy metal em si, eles começaram a demonstrar um respeito, né? As pessoas começaram a respeitar o Sepultura no cenário. E aí começaram a fazer turnês com outras bandas famosas do cenário também. Entre elas o próprio Metallica, Anthrax e por aí vai. Devem ter tido contato com bandas mais famosas, que eu não vou saber nem dizer o que os caras conseguiram, mas eles mesmos dizendo nas reportagens que eu assisto já, que eu já assistia e sigo assistindo, porque eu sou um fã do Sepultura, eles falam que chegaram em shows que bandas famosas que eles escutavam quando eram moleques, quando eram jovens, chegar para ele e dizer, pô, vão tirar uma foto comigo. Bom, isso para uma banda que vê um fã, uma banda dele, né, que ele gostava, virando fã, é algo realmente fora do comum. Aí os caras disseram, bom, vamos aceitar, o Sepultura veio para ficar, mas infelizmente, como todas as bandas passam, começou a ter alguns atritos com relação
essa convivência toda. A primeira, digamos, queda que teve no Sepultura foi o Max Cavalera. O vocalista resolveu deixar a banda. Né? Ele começou a cansar dessas questões de turnê, as questões relacionadas a muita viagem, a ficar muito tempo na estrada. O Max era casado, tem filhos, um filho pequeno até na época, e aí ele resolveu deixar a banda. E nesse meio tempo, o que o Sepultura... Poxa, o que nós vamos fazer, né? Sem um vocalista, um cara que é a imagem do Sepultura, né? E trocar de vocalista, trocar guitarrista, baixista, baterista é uma coisa. Agora o vocalista, eles resolvem dar um tempo, né? Começaram a pesquisar, a fazer levantamentos, a convidar alguns amigos, mas resolvem fazer uma seleção e aparece um cara chamado Derek Green. Bom, o Derek veio com uma pegada totalmente, uma roupagem nova para o Sepultura. Ele não imitou o Max, ele veio com uma personalidade própria e realmente deixou o som com uma pegada totalmente diferenciada. Os caras gostaram e seguiram, mas o Sepultura teve uma outra questão, porque o Max tocava guitarra e o Derek não toca, ele só canta. Eles tiveram que se adaptar a essa nova formação. Guitarra, baixo, bateria, vocal. Antes era guitarra, bateria, baixo e um vocalista. E o vocalista tocava guitarra. Mas deu muito certo e segue fazendo sucesso hoje. Eu ainda tenho mais um LP aqui, que é uma edição limitada do Rock in Rio, o Arise. Esse LP aqui tem 2 capas, até falta uma música aqui que eles fizeram uma cover do Motorhead e eu não comprei, não tive, na época de adolescente não dava condição para nós podermos comprar tudo que nós queríamos, né? E aí essa edição ainda tem o Max no vocal. Mas depois começou a formação Chaos AD e por aí vai, entre outros. Hoje o Sepultura tem mais de 10 LPs e segue fazendo uma carreira já consolidada, né, mundialmente, que é citado por, entre outras personalidades, e segue fazendo covers, que é uma coisa interessante, né? Covers de Zé Ramalho, cover de bandas assim inusitadas, a gente pode dizer. Né? Eles misturam também questões com tribo, com tribal, Kaiowas, que é uma outra música que eles fizeram misturando um pouco da questão indígena, que ficou muito legal, e eles quebraram barreiras, né, a gente pode dizer, com essa nova forma de tocar e aceitando outros tipos de instrumento, né, misturando, fazendo essa miscelânea musical, deu muito certo, e é uma banda que o Brasil deveria ter orgulho de ter uma banda dessas. Pessoal, minha dica de hoje foi essa, espero que vocês gostem. Peço que vocês se inscrevam no canal, deixem um comentário para nós seguirmos debatendo um pouco mais sobre cultura pop e até o próximo vídeo. Um abraço a todos vocês, até!